Você já reparou como o mal fica estranhamente confortável quando ele é previsível? Aquele vilão que grita, babaca, que ameaça destruir o mundo e ainda faz um monólogo didático explicando seus motivos. Isso aí acalma a gente. Dá até um certo alívio. Ele funciona como um mapa bem desenhado. Aqui começa o mal, ele termina o bem. A gente sabe onde pisa, sabe quem odiar e quando aplaudir a chegada do herói. Aquele mal que explica é um tranquilizante, porque ele vai organizar a angústia da gente. Mas aí vem e aparece alguém como o Jin. Aí o chão some. Jin não é um vilão que levanta a voz. Ele não ameaça, ele não explica, ele sorri. É o sujeito que te diz, fica tranquilo, enquanto a carta de demissão já está sendo impressa. É aquela conversa que termina com tudo certo e 2 horas depois você sente no corpo que algo deu muito errado. Jin habita aquele espaço desconfortável da alma humana, onde nada é declarado, mas tudo é perigoso, onde não existe prova, só consequência. Aquele sorriso constante dele não é alegria, é uma máscara mortuária. Não esconde a morte, não esconde um grande dilema. É um sorriso de quem já aceitou o pior cenário possível e decidiu usar isso como uma vantagem estratégica. E agora, observa só o contraste com o nosso tempo. A gente está vivendo numa era de uma tal transparência compulsória. Todo mundo sente a obrigação de mostrar tudo. O café da manhã, o treino, o colapso emocional, a opinião política, ferida aberta. É como se disséssemos o tempo todo, olha pra mim, me entende, me valida. O indivíduo vai lá, acorda pela manhã e já posta. Ah, acordei. E antes de dormir ele já posta, tô indo dormir. Ele não consegue viver mais se a vida dele não for toda anunciada. Jin mostra pra gente o antídoto tóxico disso tudo. Ele lembra uma verdade que a gente prefere esquecer porque ela é moralmente desconfortável. O verdadeiro poder não está em ser visto, está em ser mal interpretado. Quem se revela demais entrega o controle. Quem explica demais se enfraquece, perde aquele poder do elemento surpresa. Jin não é do tipo que revela, porque ele entende isso tudo no corpo. Ele não é uma pessoa no sentido comum. Ele se torna uma pergunta ambulante, um símbolo, um ponto de interrogação feito de aço, veneno e silêncio. E aí vem uma parte que incomoda. Sabe aquele amigo que você tem, que sempre solta algum tipo de comentário maldoso, meio atravessado, sobre suas conquistas, suas boas notícias, seus relacionamentos, promoções? Aquela cutucada que machuca, mas é embalada num sorriso, num tapinha nas costas. Aquela frase que termina tô zoando, mas você sabe que no fundo tá falando a verdade. Esse cara é um tipo de Jin da vida real. E o motivo pelo qual esse tipo de pessoa incomoda tanto, não é só porque ela é desagradável. É porque funciona como um espelho cruel. Reflete a nossa própria falsidade social. Aquela versão educada da gente. Passiva, agressiva, estrategicamente calculada de nós mesmos. Só que é elevada ao nível de uma arte marcial espiritual. A gente acha engraçado aquele sorriso irônico do Jin. Meio forçado, meio fechado. Aquela postura relaxada, fria. Porque rir é mais fácil do que admitir a verdade que fica atravessando a nossa garganta. No fundo, todo mundo carrega uma espada, igual a dele escondida na manga. Aquela carta, uma lança invisível, uma frase que pode corroer uma confiança, um silêncio bem colocado, aquele atraso proposital, uma lealdade que só vale enquanto é conveniente. Eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Ela fica ali quieta, esperando o momento certo. Aquele momento em que alguém acredita demais, o momento que alguém abaixa a guarda, e esse momento que atravessa sem barulho. E essa é a dinâmica do Jin. Não assusta porque é mal, assusta porque é plausível. Ele não é o tipo de monstro que vem de fora. É um mecanismo frio que a gente já aprendeu a usar e finge que não reconhece quando vê refletido no espelho. Para entender o Jin, primeiro a gente precisa entender o que é uma máscara de verdade. Não é aquela máscara de carnaval nem teatral, mas é uma máscara ontológica, aquela que não oculta a face, mas aquela que oculta a nossa própria existência. A máscara que não engana o outro, mas aquela que protege a gente, pra gente não mostrar pro mundo que a gente não carrega. Jin é praticamente um estudo de caso vivo daquela frase de Nietzsche, que está no livro do Além do Bem e do Mal. Tudo que é profundo ama a máscara, mas essa frase não é aquela tipo de frase que a gente usa como estímulo motivacional. Ela tem uma outra energia, porque ela é uma necessidade.
Aquilo que é realmente profundo não quer ser traduzido em uma imagem fácil, símbolo rápido ou uma explicação digerível. Mostrar demais, às vezes, torna tudo barato, consumível. A nossa essência não é algo que a gente precisa estar mostrando para todo mundo. Ela é individual, ela é nossa. E quinto um ponto, que quase todo mundo não entende do Jin. Ele não sorri porque está feliz, não sorri porque ele é cruel. Ele sorri porque a verdade que ele carrega é pesada demais para ficar exposta. Se ele abaixasse a guarda por um segundo, não seria só ele que quebraria. O mundo ao redor iria junto. O sorriso é um dispositivo de contentação, de contenção. É uma tampa sobre uma panela de pressão emocional prestes a explodir. Enquanto todo mundo em Bleach grita o nome das espadas, adora gritar o Bankai, como alguém que quer atenção e reconhecimento, validação, aplauso, Jin é diferente. Ele sussurra, mas isso não é uma fraqueza. Ele não precisa ser visto para existir. Ele não busca plateia. Ele é do tipo eficaz, silencioso, afiado. Olha essa paquito dele. Ela não se espalha. Ela não faz espetáculo. Ela não tem aquele grande show teatral. Ela não ocupa espaço para impressionar. Ela vira uma linha reta, invisível, rápida demais para o olho humano, cortando tudo, furando tudo na frente dela. Exatamente como uma mentira bem contada. Simples, direta, fatal. Antes mesmo que você perceba que já foi atingido por ela. E aí chega uma parte que é trágica. A tragédia do Jin não é a tradição, é a hiperfidelidade. Ele escolheu virar um monstro para matar um monstro maior. Esse tipo de escolha sempre cobra juros altos. Não existe heroísmo limpo aí. Não existe redenção confortável. Jin sacrificou tudo. A própria humanidade, a reputação. E o amor da única pessoa que conseguia ver ele sem máscara. E ele não fez isso num surto de raiva ou num gesto impulsivo. Foi uma vingança fria, cozida em fogo baixo por décadas. Nada de cartaz ali, nada de discurso, só espera, cálculo e silêncio. Agora corta aqui pra nós, aqui na nossa realidade. A gente vive na era da gratificação instantânea, que é justiça agora, cancelamento agora, verdade resumida em tweet, com tendências explicativas e selo de aprovação moral nas redes sociais. A gente confunde velocidade com ética. Jin olha pra isso, tudo com aquele sorriso em forma de defesa. E ensina algo que é profundamente desconfortável: a paciência do veneno. Às vezes, salvar o que você ama não envolve pureza, nem narrativa bonita, nem um final moralmente limpo. Às vezes envolve se tornar exatamente aquilo que você mais odeia e suportar o peso disso sozinho, sem reconhecimento, sem plateia e sem perdão. Jin viveu tanto tempo olhando para o abismo que o abismo não só olhou de volta para ele, começou a usar o rosto dele. Aquela frase de Nietzsche: cuidado ao olhar muito tempo para o abismo, ele acaba te olhando de volta. Jin não tenta destruir Aizen com um espetáculo. Ele testa, ele toca, ele espera ouvir o som, ele calcula a hora certa. E quando o ídolo soa oco, a queda já começou. Se a gente olha para o Jin com os óculos da psicologia de Jung, ele deixa imediatamente de ser um traidor do rolê. Jin é algo bem mais radical e mais perigoso. Ele é a sombra que venceu a persona. Jung dizia que todo sujeito carrega uma sombra dentro de si. Desejos reprimidos, impulsos moralmente feios, pensamentos que não cabem no crachá social nem no discurso que a gente faz sobre si mesmo. A maioria de nós tenta negociar isso. Um pouco de luz pra fora, um pouco de sombra trancada no porão, bem abafada, bem negada. O Jin não negociou. Ele fez algo suicida do ponto de vista psíquico. Ele transformou a sombra na única ferramenta de sobrevivência. A persona dele, aquela máscara social, que ela é minimamente aceitável, não equilibra mais nada ali. Ele é devorado. O sorriso fica, mas só como uma carcaça, vazia, oca. Um reflexo mecânico, porque por dentro, ali só resta uma função. E aqui entra um arquétipo específico, que é a criança eterna. Mas não é um sentido romântico, não. É um sentido trágico, porque psicologicamente Jin nunca pôde crescer. A vida dele congelou no instante exato em que viu a Hangiko ser atacada pelo Aizen e roubada, violentamente. Ali o tempo parou para ele. Tudo depois disso não foi vida, foi uma encenação. Uma performance longa, silenciosa, macabra, sustentada por um único eixo: vingança. Agora traz isso pra gente. Jin é um arquétipo do agente infiltrado existencial. Ele tem parentes óbvios na cultura pop. Snape, os anti-heróis de espionagem,
Esse tipo de personagem carrega o mesmo arquétipo dele. Só que existe uma diferença. Esses personagens ainda flertam com a redenção. Ainda querem ser reconhecidos, compreendidos, perdoados. Jin não. Jin não quer absolução. Ele não quer ser lembrado como bom no final das contas. Ele queria aniquilar o objeto do ódio dele, mesmo que isso custasse a alma dele. E aí vem Maquiavel, senta na nossa mesa, dá um gole curto, aquele whisky gelado, e solta aquela frase bomba pra gente. Os homens esquecem a morte do pai, antes de esquecer a perda do patrimônio. No mundo do Jin, esse patrimônio não é dinheiro, status ou poder, é a paz da Hangeko. E isso ele não esqueceu nunca. Ele vira um político da própria alma, joga o jogo do Aizen, com uma frieza que chega até doer. Ele entende a regra melhor do que qualquer um ali. Ele não é seduzido pelo poder, ele usa ele como instrumento. Só que aqui chega uma conexão perturbadora. Hannah Arendt fala da banalidade do mal. Aquele mal que não se apresenta como monstruoso, mas como burocrático, obediente, sorridente. O mal que funciona. Jin faz algo genial. Ele usa a banalidade do mal como disfarce. Sorriso constante, aquela obediência aparente, sarcasmo casual. Isso não é porque ele não tinha uma moral, não. Um estilo de moral privada, absoluta, silenciosa. É uma ética que não pede aprovação externa. E também não vai ficar se justificando publicamente. Vocês lembram do filme do Coringa de 2019? Arthur Fleck explode porque o mundo ali esmagou a psique dele. Ele grita, dança, vira espetáculo. A dor dele ali é o tipo de dor que existe plateia. A do Jin é o oposto disso. Vira vácuo. É o silêncio que vem antes do impacto. Não é daquele tipo que age, é do que espera. E é aqui que a obra cutuca onde dói de verdade. Talvez a nossa cultura não precise de heróis cada vez mais brilhantes para se inspirar, mas daqueles vilões que nos obriguem a encarar uma pergunta que é feia. E se a nossa bondade for só falta de oportunidade de sermos eficientemente cruéis? E o filósofo Camus ajuda a gente a completar esse pensamento. Não há destino que não possa ser superado pelo desprezo. E o sorriso do Jin é isso. Desprezo por Aizen, desprezo pela Society, e talvez o mais doloroso, talvez ele despreze a si mesmo. Talvez ele se sinta ali culpado, fraco por não ter conseguido fazer nada naquele momento que mudou completamente a vida dele. Ele é como o Sísifo do mito, empurrando a pedra, sabendo que ela vai cair, mas sorrindo porque no instante da queda existe uma chance minúscula, só uma, da pedra esmagar o pé de quem a condenou a empurrá-lo para sempre. E no fim das contas, sobre uma verdade indigesta. A lealdade mais pura pode usar o rosto da traição mais suja. É difícil de engolir. Ainda mais entre um post de gratidão no Instagram ou um boleto vencido, piscando no seu celular, te comendo nos juros. No fim das contas, o que sobra do Jin? Não foi redenção, não teve discurso bonito. Sobra uma poça de sangue numa cidade falsa. E talvez pela primeira vez em décadas, um par de olhos que não precisava mais sustentar um sorriso. Jin morre exatamente como viveu, no limite. Nem herói bastante para ser celebrado, nem monstro o suficiente para ser odiado sem culpa. Ele não pertenceu a lugar nenhum, e isso não foi acidente, foi consequência direta das escolhas que ele fez. E vamos tirar isso da mesa logo de uma vez, porque não vai existir moral de fábula aqui. Nada de amor vence tudo, nada de vingança corrói a alma. Esse tipo de frase serve para consolar, não serve para entender. E tratar o Jin, você, eu, como alguém que precisa de consolo é uma forma elegante de chamar de idiota. A verdade é feia, é cínica. Justamente por isso ela é honesta. O Jin falhou. Ele passou a vida inteira preparando um único momento, um único golpe, uma única traição perfeita. Décadas de silêncio, cálculo, autodestruição. E no fim, Aizen continuou de pé. O mundo não mudou. O mal não foi magicamente resolvido. A vida não funciona como o roteiro da Disney. E a história do Jin é uma prova disso. Às vezes você entrega tudo. Sua moral, seu amor, sua identidade, sua imagem pública. E o universo responde com um simples dar de ombros, um simples foda-se, sem lição, sem recompensa, sem musiquinha de fundo. O sacrifício do Jin não mudou a história sozinho. Ele não foi o ponto de virada épico. Foi no máximo uma nota de rodapé, sangrenta, na ascensão e queda de um deus pretensioso. E ainda assim, tem algo profundamente belo nisso. Porque Jin ensina uma coisa rara demais para caber em frases motivacionais. A dignidade não mora no sucesso, mora na persistência dentro de um absurdo. Ele escolheu o papel dele,
e interpretou até o último segundo, sem pedir desculpa, sem pedir absolvição, sem transformar o sofrimento em espetáculo. Jin é um símbolo pra gente. Ele é um brinde silencioso ao caos que todos nós tentamos negar. A possibilidade real de dar tudo de si por algo e ainda assim terminar como um corpo esquecido no asfalto da existência. E é por isso que o Jin importa. Da próxima vez que você perceber alguém sorrindo demais, ou quando notar que é você vestindo uma máscara só para sobreviver mais um dia de reunião inútil, conversa vazia e expectativa falsa, lembra do Jin. Lembra que todos nós somos em algum nível serpentes tentando engolir o próprio rabo. E não é porque isso vai nos salvar, mas porque talvez, só talvez, no processo a gente consiga picar o calcanhar de que nos oprime. Então, vamos fazer o que dá pra fazer. Beber nosso café, pagar nosso boleto, sorrir, porque o mundo não é bom, mas também ele não é ruim. O paradoxo aqui é a perspectiva. Aonde você tá, o que você percebe. Só você que pode determinar o que o mundo é pra você. Mas uma coisa é certa, sistemas desmoronam, e Jin sempre soube disso. E se o mundo vai desmoronar de qualquer jeito, o mínimo que a gente pode fazer é cair com elegância. Se você curtiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta. Tamo junto.